que é cinema pra mim? Pergunta difícil. Eu acho que tem algumas respostas, lugares, histórias que não veria de outras maneiras. O melhor do cinema é a provocação, né? É a capacidade de mudar você, de mudar o espectador, né? De transformar o espectador. A melhor experiência do cinema é você ser transformado de uma sala de projeção. O cinema foi uma das vias de entrada, né, junto com a literatura, para outras questões. O cinema hoje é a Juliette Binoche, que é lindíssima. Uma outra realidade que você acaba entrando e que não que ela não faça parte da sua realidade, mas é um outro ponto de vista. Sempre foi fantasia, perspectiva de ampliar minha fantasia, ampliar meu universo sensorial. É uma janela que se abre, né, infinita. Of death than of anything else, and he died as he thought he would, while Frost knows he would declare. Unique de Sully, de Diane de Boudot, première femme de mon père. Il avait tout, seule fille, et pas de garçon. Il avait marié. En Dulcinea del Toboso. How much there is to tell. A vantagem do cinema de rua, eu diria, é que ele significa uma real escolha. A pessoa sai para ir ao cinema e para ir num lugar onde está passando um determinado filme, ou no máximo 2, 3, assim. Agora, quando você vai a um shopping, tudo bem que muita gente vai ao shopping para assistir especificamente um filme, mas aí já muda a relação. Cria a ideia das pessoas que são frequentadores para ter esse tipo de experiência cultural, né? Enquanto que no shopping é outro ritual, né? Você já entra, tem que enfrentar aquelas filas de estacionamento, entra naquela coisa que é aquela multidão de gente, entra no shopping, tem que ser obrigado sempre a andar muito, porque ele é feito para que você ande muito, né? A arquitetura do shopping é feita para as pessoas entrarem naqueles labirintos para poder passar em frente a um número maior de lojas, né? Eles não querem te facilitar. O papel dos cinemas de rua, que tem uma programação diferenciada, e permitem uma democracia cultural, né? Ou seja, permitem que as pessoas tenham acesso a algo diferente, permitem que as pessoas tenham acesso a filmes diferentes, que elas não sejam obrigadas a ver 4 filmes. A outra coisa era dar a chance dos filmes ficarem em cartaz. Isso era uma coisa que também sempre norteou a programação. O circuito é muito devorador de filmes. Os filmes estreiam e saem. Então a gente sempre tentava ver até onde o filme tinha a chance de ir. O cinema tinha essa função um pouco como tinha as praças públicas no estado interior, né? E criar uma convivência, né? Sem esse vínculo com a praça pública, sem um vínculo, você não tem vida social. Esse conceito de multiplex é um conceito desumano, absolutamente desumano. Ele não passa por esse perfil humanista, quer dizer, o perfil né, da convivência, na verdade. Você não convive, sabe? Você se irrita. Eu perdi meu pai com 14 anos, mas eu me lembro até hoje. O último filme que eu vi com ele foi visto, eu assisti no Cine Broadway, na Avenida São João, onde hoje é uma livraria. Eu assisti um filme de ficção científica chamado Fúria de uma Região Perdida. Claro que o filme nem era grande coisa, mas ele ficou na minha memória como um filme notável por uma razão muito específica, né? Então, eu acho que você tem você consegue enxergar
Você tinha bairros de São Paulo lá dentro que, no momento que perderam as suas salas de cinema, de uma certa forma, perderam a sua identidade. Isso é indiscutível. Na época, um distribuidor falou para mim, aqui cabe 6 salas. Eu disse, não, só vou fazer 3. Tá. Essa ideia de que 6 é melhor que 3 é errada, porque o que valia para mim era a diferença. O que a gente fez além disso para poder, assim, quais são as raízes de um sucesso? Patrocínio é uma delas, a arquitetura da sala é outra, a tecnologia da sala é outra, a programação da sala, em termos de filmes exibidos, é outra, e outra, o ponto. Tá? Porque eu acho que se nós tivéssemos feito isso no centro de São Paulo, tá, nós não teríamos passado esses 18 anos. Há pontos que se recuperam por si. No momento que nós botamos gente circulando ali, aquela prostituição que se exercia ali desceu à rua, os imóveis que estavam desocupados começaram a ser alugados, a vida em volta e a circulação aumentou, o que aumentou a nossa segurança. Nós não fizemos nada mais para aumentar a nossa segurança, a não ser a circulação de pessoas. Claro, um cinema de beira de rua, ele precisa de um cuidado especial com invasões indevidas. Você não pode inibir ninguém que está passando na rua de entrar. Você está lidando com uma plateia ampla. O cineclube profissional que o Adhemar criou como espaço de banco foi um grande avanço em relação ao que existia antes. Antes existiam as salas de cinema de rua, algumas salas de cinema de rua que não davam certo para lançamento de filmes comerciais. Os exibidores passavam para o Dante Ancona Lopes, que era um programador muito imaginativo, que pegava um filme do Fellini, ou do Antonioni, ou do Godard, e lançava nessas salas e esquentava essas salas para um público culto. Né? Então era uma jogada comercial. As pessoas não entendem que isso pode dar dinheiro. O Adhemar fez dinheiro, faz dinheiro com o espaço Unibanco. O que ele fez foi profissionalizar o cineclube. Então não é mais pensar o cineclube como um local de resistência, onde, enfim, tudo se faz pelo amor do cinema. Se ganha dinheiro, se viabiliza um lançamento de um filme brasileiro de qualidade, né? Ao mesmo tempo que você tem prazer, ao mesmo tempo que você tem um encontro, que você tem estímulo, que você tem uma livraria, que você tem um café, que você tem, enfim, um ambiente, né, propício a essa celebração do cinema. A nossa vida era do cinema de rua, e como o mercado era mais amplo, né, o número de espectadores no Brasil inteiro era maior do que é hoje, quer dizer, vendia-se mais bilhetes do que se vende hoje, era possível a sobrevivência desse dito cinema de rua, e era possível haver uma programação muito diversificada. Era diferente da situação atual. A situação atual marca a crise do cinema de rua. Está muito mais difícil você manter um cinema. Tanto é que só está sobrevivendo quem tem patrocínio. O problema do cinema de rua não é porque o cinema de rua não vai bem, é porque ele custa muito caro, né? O cinema de shopping, ele tem uma série de benefícios de aluguel, de condomínio, de IPTU, que o cinema de rua não tem. Então é muito mais caro. Se eu fosse diretor de uma empresa grande que tem interesse em ter sua marca fortalecida, o Belas Artes era mamão com açúcar. Era ouro em pó. Porque na hora que fechasse e que anunciasse XX Belas Artes, a empresa XX foi a empresa que salvou o Belas Artes e agora está garantindo que ele continue, essa empresa ia ter um ganho de imagem estratosférico. Você, quando você salvou ao espaço de banco, você agregou a marca do banco ao um valor cultural, percebe? É uma espécie de limpeza, né,
de marca, de enobrecimento de marca. Né? Isso só acontece com o cinema. E é um fenômeno brasileiro. Isso não existe na França, nos Estados Unidos, em nenhum lugar do mundo você tem bancos associados a cinema. Não tem. De certa maneira, é um aspecto interessante no sentido de que deixa claro qual é a regra do jogo. Porque se tivesse outro nome, não ia alterar a essência da situação. Para você discutir o problema, você tem que discutir num nível macro. Né? Qual é o tipo de sociedade que você tem que construir para que haja uma outra maneira dessas coisas acontecerem? Em torno de um lugar que reúne esse grande número de pessoas, que pode ser um cinema, pode ser um teatro, né? De alguma maneira o que a gente acaba tendo é que a rua passa a ser ocupada. E a rua sendo ocupada, isso vai gerar outros tipos de uso no entorno, né? O bar, né? O ponto de encontro, os pontos de referência, que fazem com que aquele lugar vire um lugar vivo. Nem de lá da Terra Santa, nem da pauta do canto escuro de um segredo entre a dor e o brinquedo. Ele salta, vem que nem o amor, vem que vem, vai ver já passou. Quando vem, carrega a alma, bateu já voltou. Vem que nem o amor, vem que vem, vai ver já passou. Quando vem, é só o que falta. Meu canto não vem da garganta, nem de lá da Terra Santa, nem da pauta do canto escuro de um segredo entre a dor e o brinquedo. Ele salta, vem de manhã no metrô, Largo da Sé, Paissandu, cheirando a suor, depois do amor ter virado fumaça. Vem do azul, turbilhão, tinta que não sai do chão, destino da cor, misturando a dor de toda a cidade. Vem que nem o amor, vem que vem, vai ver já passou. Quando vem, carrega a alma, bateu já voltou. Vem que nem o amor, vem que vem, vai ver já passou. Quando vem, é só o que falta. Eu fui no Cine Biju, eu estava sozinho, e assisti o Viver a Vida do Godard. E aí foi. Meu avô passava filmes. Então, uma coisa na minha casa, que nós íamos assistir 2, 3 vezes o mesmo filme, porque minha mãe estava acostumada a assistir 2, 3 vezes o mesmo filme. Porque eram 5, 6 filmes por dia, as pessoas podiam comprar um ingresso e ficar, então as pessoas entravam, viam o filme, aí desciam, e ficava aquele saguão lotado, e as pessoas falando dos filmes e comentando dos filmes. Que meu marido era um grande apaixonado de cinema, quase um técnico de cinema. Então me ensinou a ver nos filmes, por exemplo, a iluminação, a regia. Eu não gosto de cinema, não. Não gosto de assistir filme, não. Para mim o cinema vale outras coisas, vale tudo que eu vi do público que vem pro cinema, né? A mulher fala, se não vier um dia aqui, eu fico louco.